Eu quero trazer mais um trecho do Javier Milei nesse discurso que ele fez lá em Davos. Vamos acompanhar. Estou aqui hoje para dizer que o Ocidente está em perigo. Está em perigo porque aqueles que deveriam defender os valores do Ocidente se veem cooptados por uma visão de mundo que leva ao socialismo e, consequentemente, à pobreza. Gustavo Segre, você entende que o Ocidente está em perigo, a exemplo do que menciona aqui Javier Milei? Me parece que é meio exagerado. Não me parece que esteja em perigo. Não é uma situação, cuidado, warning. Você acha exagero também, Piperno? Eu já disse, aliás, ontem a gente falava sobre o Segre e eu, ele é um bravateiro. Bravateiro, ele usa o bravateiro como termo. Não exagero a esse ponto, mas sim, me parece que é uma dimensão muito grande para uma questão que não é tão grande assim. O Ocidente não está em perigo. E uma curiosidade, Segre, você que conhece tanto a equipe que está ao redor de Milei, isso são questões que saem da cabeça dele ou de alguma forma há algum tipo de consulta e a equipe acaba não passando? Porque assim, a análise que vocês trazem aqui é que de alguma maneira Milei em alguns pontos poderia ter ficado calado nesse discurso ou trocado parte desse discurso por questões que realmente entendem, como a abertura de negócios, parcerias com o mundo todo, colocar mais a Argentina à disposição do mundo para fazer negócio nesse momento que ela precisa tanto, embora você tenha mencionado que fazer negócio com a Argentina hoje pode ser uma cilada, Bino. Mas eu queria entender de você se a equipe ali ao redor está também engajada com o Milei nesse sentido ou é algo que o presidente faz questão de mencionar para reforçar o seu posicionamento, que foi o que o elegeu? E quando você avalia também, complementando isso, muita gente me pergunta por que o Milei não corta o cabelo? Até isso. Por que não corta o cabelo? Porque deixaria de ser Milei. Esse é o ponto. O discurso, se não for parecido com esse, pode colocar outras palavras, outros assuntos, mas o discurso do Milei é esse. Entendi. Esse é Milei. Esse é o Milei que ganhou, esse é o Milei que captou a atenção das pessoas indo contra o sistema, contra o que ele determina a casta política. Então, qualquer menção que fosse diferente não seria Milei. As pessoas diriam, peraí, esse é o Milei? Não, e esse não é o Milei que aqueles que votaram nesse, não num Milei diferente. A colocação dos discursos sempre tem propostas dos seus assessores, mas a palavra final do discurso é dele. Inclusive, quando foi a divulgação do ministro da Economia, que nós estamos aguardando, que ia ser às 5 da tarde, estamos aqui ao Luiz Caputo, vivo, né? Caputo, e não foi até mais tarde, até às 9 da noite, foi porque ele fez a gravação, o Milei viu a gravação e falou, não, isso aqui está errado, muda. Então, esse é o aspecto. Fala, Piperno. Não, e eu acho que tem algumas outras coisas que a gente tem que, enfim, destacar nisso, né? Por exemplo, quando a gente fala dessa história do Ocidente estar em perigo, o Ocidente talvez que ele corra algum perigo exatamente na mão contrária, por conta da ascensão de totalitários vindo da extrema direita. Esse é o fenômeno novo que talvez ameace mais. Até porque esses grupos políticos, eles ascendem exatamente criticando, supostamente, participação do Estado na economia, reclamando por mais liberdade para atuar em redes, eventualmente até para suas atividades econômicas, mas trazem uma ética extremamente individualista nas suas condutas pessoais, no seu ódio, por exemplo, a imigrantes. Eles querem expulsar populações pobres. Hoje mesmo, enfim, essa semana circula um vídeo aí de jovens integrantes do Chega, né, o partido da extrema-direita lá portuguesa, falando claramente que querem expulsar imigrantes, né, principalmente africanos. Só que paradoxalmente, nos momentos de dificuldades, aí, vamos congelar alguns desses pontos aí que a gente defende, porque precisamos de algum tipo de socorro do pobre e surrado Estado. Então, veja, não é uma coisa que se vai resolver com esse tipo de fla-flu verbal, muito fácil de se exprimir. Mas o mundo, na sua realidade, é muito diferente. Ele, por exemplo, na campanha, criticou demais, por exemplo, Brasil e China. Ontem, lá no momento aí de sensatez, entrevistado sobre isso, falou que, de novo, quer relações adultas com o Brasil. Sim. E chegou, inclusive, a defender Mercosul, que era algo impensável na agenda Milei de alguns dias atrás. Fala, Dávila, depois eu vou abrir um espaço para o professor também. Ô, Piperno, é inviável os estados democráticos viverem por muito tempo
com mais de 100% de dívida sobre o PIB. Mas eu concordo com você, mas eu estou de... Ávila, nisso estamos de acordo. Então, esse modelo está falido com a demografia que o mundo tem. Claro. E esse endividamento quebra. Nós vamos quebrar Perfeito. a economia, o Estado, e vamos acabar com a democracia. Por quê? Porque aí o discurso populista e antiliberal vai cada vez mais ressoar bem no ouvido das pessoas. Não, e não é com esse tipo de bravata que ele, por exemplo... Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que essa teoria antiliberal de direita e de esquerda, que acredita que o Estado é o grande redentor da sociedade, está fadada ao fracasso, como mostra. Todos os países lá participando dos desenvolvidos na economia, que estão lá no Fórum Econômico Mundial em Davos, estão com mais de 100% de endividamento sobre o PIB. E crescendo. Não é que está diminuindo, está crescendo. E o que acontece? População envelhecendo, número de jovens caindo. O que vai acontecer? Vai implodir isso aqui. Então, ou nós temos uma janela ainda para rever esse desastre, e isso... Por isso que eu digo que o diagnóstico do Milei está certo. O que ele está dizendo é, gente, ou a gente encara esse negócio com a seriedade que precisa, tem mais mercado, aumenta a eficiência do Estado, como disse o professor Marcos Vinícius aqui, ou esse negócio vai implodir. Se for esse grande Estado assistencialista que vai, na verdade, tentando resolver todos os problemas da sociedade, não há caixa que aguenta, não há economia que aguenta, e o que vai acontecer é que vai perder competitividade, produtividade, e nós vamos ter uma crise sem precedentes. E aí o que acontece é onde ganham os partidos populistas que vencem eleições. O professor Marcos Vinícius, o Luiz Felipe Dávila coloca aqui que ele concorda com o diagnóstico feito pelo Javier Milei, mas nós todos já chegamos à conclusão de que as medidas que ele coloca ainda não podem ser avaliadas porque elas não entraram em prática, demandam ainda uma aprovação no Congresso, tem muita coisa sendo judicializada e já o Gustavo Segré vai trazer alguns bastidores importantes dessas ações que estão na Justiça hoje e que de alguma forma emperram aquilo que quer fazer Javier Milei e seu governo, mas eu quero entender do senhor se a partir de tudo isso que foi colocado, se o senhor acredita que Javier Milei conseguirá avançar em seu governo ou se o senhor entende que os tropeços podem ser maiores que as conquistas a partir das medidas que ele está propondo. Tudo vai depender do apoio popular que ele consegue manter, né? E vai se refletir isso dentro do Congresso argentino se ele for governar dentro de um ambiente institucional. Mas dentro de uma crise que pode estressar ainda mais uma população, como é que o senhor vê o cenário? No geral, o que nós vemos é que justamente haverá aí uma reversão daquilo que ele falou e vai eventualmente voltar para a prática normal, que é aquilo que a gente conhece na América Latina. O senhor acha que ele chega até o fim? Não, eu acredito que sim, não há problema, porque você vê que o discurso é uma coisa, a realidade se impõe. Não é? Nós vimos isso em vários governos, no Brasil também, que anunciaram uma série de bravatas com relação àquilo que se pretendia falar e aquilo que efetivamente aconteceu. Mas eu só queria fazer um ponto aqui que eu acho interessante, não é? A questão não é sobre democracia, a questão é sobre a gestão do Estado e como nós conseguimos ter eficiência e mérito no Estado para que ele proveja as funções básicas do Estado. Eu acho que a discussão fundamental que a gente tem que ter é qual é a função do Estado. É segurança, educação, saúde, ponto. O resto todo é perfumaria. Só que essas três coisas nós não conseguimos resolver. Porque até foi engraçado mencionar que os grandes estadistas que foram mencionados, até pelo Luiz Felipe, todos eles eram estatizantes, hein? O Roosevelt foi, e todos os outros que ele mencionou nesse processo foram extremamente estatizantes no processo. E as democracias, como nós temos observado no Ocidente, não têm tirado os países da crise, não. O Japão passa 30 anos no processo de uma quase recessão constante, a Europa vem estagnada e os Estados Unidos cresce, mas cresce devendo 1,5 vezes o seu próprio PIB. Então, o que a gente precisa é repensar o modelo que nós temos e, de fato, avaliar qual é a função do Estado e como é que nós agregamos eficiência para que ele entregue segurança, educação e saúde de uma maneira efetiva. É por essa razão que o grande questionamento hoje das democracias é como é que nós alteramos esse sistema que a gente criou, louco, que a gente quer ter representação de toda a sociedade, mas não cuidamos de ter mérito na administração do Estado. Como é que a gente faz isso? Essa é a questão primordial. O problema é que tudo aquilo que o Milei fala, nós não sabemos efetivamente como é que ele vai ter a capacidade
Porque falar é uma coisa, mas você ter todo o equipamento estatal para implementar isso é outra realidade. Então, essa que é a grande discussão. Como é que nós fazemos e alteramos a democracia como nós temos atualmente para que nós tenhamos mérito, responsabilidade para que ela entregue essas 3 funções: segurança, saúde e educação, que é o que a humanidade historicamente pede do seu Estado, desde o próprio Rousseau já falava disso, Hobbes já falava disso. A função do Estado é prover segurança. A coisa fundamental que a gente não tem em nenhum dos estados que a gente vive hoje em dia é a questão da segurança. O Gustavo Segredo levantou a mão. Dávila, você queria mencionar alguma coisa relacionada a isso? Duas coisas que o professor Marcos Vinícius falou que eu acho que é importante. O Estado, quando saiu o mundo, quando saiu da Segunda Guerra Mundial, sim, é para ter mais Estado para fazer a economia voltar a crescer, para fazer com que o mercado volte para funcionar. Então, existe, ninguém... Plano Marshall. Hã? O Plano Marshall, por Exato, exemplo. o Plano Marshall, tudo. Então, é o momento que, assim, o Estado é o indutor da retomada do crescimento econômico, da economia e tal. Tudo bem, aí tem um momento que isso acaba, o mundo volta à lei de mercado. E o que acontece hoje? Essa eficiência do Estado, que eu concordo plenamente com o professor Marcos Vinícius, tem um problema. O cidadão não quer que o Estado só fique na segurança, na educação. O Estado quer que tome conta do cidadão do berço até o momento que ele vai para a cova. Aí não tem condição. É esse o problema do Estado hoje. Não existe Estado eficiente que vai tomar conta de todas essas outras áreas, além dessas mencionadas aqui, como educação, como saúde, então, sim, como segurança. Então, o ponto é o seguinte, isso é que eu digo que a gente tem que desmamar uma sociedade completamente viciada em Estado. E o que eu digo é que nós temos de aproveitar este momento de crise para fazer essa discussão, porque se nós não fizermos essa discussão, se nós varrermos para debaixo do tapete, quem vai monopolizar a política são os populistas de direita e de esquerda que vão ganhar a eleição nas democracias.